Mostrei a você no vídeo anterior dois gráficos de barras que eram completamente diferentes simplesmente porque mudamos a organização visual. Então aqui eu tenho o gráfico de barras para análise univariada, uma única variável categórica, mas que tinha 4 categorias. Usamos a mesma cor para representar todas as barras e aí apenas a altura, não é? O tamanho da barra faz a diferença entre as categorias. Neste outro gráfico, temos um número maior de categorias. Então, usar a mesma cor não vai realçar, ou pode não realçar, a informação que você quer transmitir. Nesse caso, aplicamos o degradê, que é exatamente você mudando as cores para deixar bem claro para a sua audiência que eu estou colocando as categorias da maior, ou seja, que tem maior número de aplicativos, para menor. E aí fica bem fácil, inclusive, você fazer a leitura. Observe ainda que neste gráfico nós temos no topo de cada barra o total, porque assim eu não deixo para a minha audiência ter que interpretar o total. Neste gráfico aqui eu não tenho total, certo? Então, se alguém quiser saber, por exemplo, qual é o número de universidades do Japão, vai ter que fazer mais ou menos ali uma estimativa, porque eu não tenho o número em cada barra. Como são poucas barras, eu não vejo problema, principalmente se a audiência for de mais alto nível, porque provavelmente só querem mesmo um resumo geral. Aqui não. Como são mais barras, então talvez seja interessante você colocar o total de forma bem simples, um número, sem colocar nenhum tipo de legenda adicional, nada disso, para deixar o gráfico o mais clean, o mais limpo possível. Pois bem, vamos para outro gráfico de barras, só que agora é diferente. Um gráfico de barras para análise bivariada. Por quê? Eu estou representando agora mais de uma variável. Veja que eu tenho o ano no eixo X, e aí eu tenho o ano 2015 a 2020, e eu tenho para cada barra o número de filmes por país. Então, na prática, eu estou relacionando a variável país com a variável ano. Então, é um gráfico para análise bivariada. E aí nós estamos representando cada um dos dois países, nesse caso Estados Unidos e Brasil, com cores diferentes. E as cores, elas precisam ter um contraste bem claro, principalmente em casos como esse, onde o Brasil teve um número de filmes, um número de lançamentos na Netflix, muito menor do que o dos Estados Unidos. Então, se eu não colocar uma cor que realmente realce, eu provavelmente terei dificuldade em transmitir a informação. Uma pergunta para você: eu poderia inverter as cores neste gráfico? Colocar as barras que estão com uma altura maior em rosa e menor em azul? Pois bem, eu não faria isso, porque senão o gráfico pode ficar, ou pode dar a impressão, de estar muito colorido. Então, o azul é uma cor que dificilmente você vai errar, porque o azul é uma cor extremamente agradável na grande maioria dos casos. Ah, mas o fulaninho não gosta de azul. Como eu disse no vídeo anterior, sempre vai ter o cri-cri que não gosta de alguma coisa, ok? Mas, em geral, a grande maioria das pessoas vai gostar de um gráfico que tem azul. Então, você pode colocar a categoria que tem mais registros em azul ou uma cor suave, e a cor que é um pouco mais forte, você coloca na categoria que tem menos registros, ok? O importante é mantenha o contraste, e observe ainda o contraste com o fundo, não é? Eu gosto muito de usar esses grids com essas linhas na horizontal no fundo, porque isso dá uma dimensão bem mais clara sobre a informação que eu quero transmitir no gráfico. Se você não tivesse essas linhas no fundo, talvez o gráfico ficasse um pouco mais limpo, é bem verdade, mas você perderia a interpretação. Aí tem que equilibrar os pratos, né? Não há mundo perfeito. Se você tentar resolver um problema de um lado, vai acabar causando no outro. Tente usar o bom senso no final das contas, tanto quanto possível. Aqui eu tenho outro gráfico de barras, só que agora na horizontal, que é basicamente a mesma ideia do que eu mostrei nos 3 gráficos anteriores, só que por que as barras na horizontal? Você já conseguiu perceber por quê? Dê um pause no vídeo e reflita. Por que você acha que esse gráfico está com barras na horizontal? Eu poderia ter esse gráfico com barras na vertical? Sim ou não? O que você acha? Dê um pause no vídeo e reflita. Nós usamos, em geral, gráficos com barras na horizontal quando o número de categorias é muito grande. Se você observar aqui, esse gráfico já está no limite. Ou seja, se eu tivesse mais 2, 3 categorias, o gráfico ia ficar largo demais. Aí eu iria inverter esse gráfico para o formato de barras na horizontal. Este gráfico aqui já tem um número muito grande de categorias. As barras na vertical, na verdade, só iriam atrapalhar a interpretação do gráfico, ele ia ficar extremamente largo.
Se eu tivesse que colocar em um dashboard, por exemplo, em um relatório, eu teria dificuldades. Então, as barras na horizontal você usa também para representar o total em variáveis categóricas, mas se tiver muitas categorias, faça o shift, né? Ou seja, mude a orientação do gráfico para o formato de barras na horizontal. Mais uma vez, observe ainda o contraste do gráfico com as cores de fundo. Uma curiosidade, todos esses gráficos foram criados em Python, ok? Todos eles foram criados com Plotly, que eu vou usar daqui a pouquinho também, inclusive, no projeto número 10. No projeto número 10, vamos criar gráficos completamente diferentes. Então, na prática, você vai levar deste capítulo mais do que 50 gráficos, né? Porque tem os 50 do projeto 10, mais esses aqui que eu estou apresentando, explicando para você toda a parte de design. Então, vamos lá. Na sequência, temos um gráfico de linha, que basicamente é usado, em geral, quando você quer mostrar alguma coisa ao longo do tempo. Porque mostrar alguma coisa ao longo do tempo com um gráfico de barras é bem mais complicado. Na prática é bem difícil, por sinal. O gráfico de linha mostra a evolução de uma variável ao longo do tempo. Vamos observar o que nós temos aqui nesse gráfico. Primeiro, veja aqui no eixo X que nós colocamos na vertical a legenda com cada uma das datas que estão compondo o nosso conjunto de dados. Eu, particularmente, não gosto desse formato. Mostrei para você exatamente para trazer a crítica, ou seja, isso aqui é legal? Você acha isso aqui algo interessante apresentar ao tomador de decisão? Eu, particularmente, não faria. Trouxemos para que você veja que esse formato não é o ideal. O ideal aqui seria o quê? Você preparar um range de data. Você poderia colocar o ano, você poderia colocar, por exemplo, semana, poderia colocar o mês. Aí teria que, talvez, pré-processar a variável e então criar ranges de data. Fizemos isso, inclusive, em alguns projetos aqui mesmo no curso. A menos que seja importante obter a informação na data específica. Então, se eu estivesse analisando, por exemplo, o total de contaminados lá na pandemia, aí talvez seja interessante ter a data individual. Veja que não há regra, não é? Porque vai sempre depender do que eu quero mostrar. Se eu quero mostrar algo individual por dia, ou pela data, seja ela qual for, então eu poderia especificar as datas na vertical de maneira organizada. Você não vai deixar sobrepor uma data a outra, né? Então você vai colocar na vertical ou então de uma maneira diagonal e vai eventualmente aumentar um pouco a área de plotagem onde você desenha o gráfico, e tentar inserir ali a informação tanto quanto possível até o bom senso. Não adianta você tentar colocar no gráfico, por exemplo, todos os dias de um ano, 365 dias, não é? O gráfico vai ficar de dificílima leitura. Aí você segmenta e cria por mês, por exemplo, a legenda, ou mesmo por semana, e assim por diante. É possível ainda você colocar mais de uma linha no mesmo gráfico, se por acaso eu estiver representando duas informações, duas categorias de uma mesma variável, e assim por diante. Continuamos na próxima aula, até lá.